Está na hora de mais um encontro com as ideias e as propostas daqueles que pretendem governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Sempre neste horário, às 7 da noite, ao vivo, o jornalismo da Record TV abre espaço para as eleições 2018. Comigo, a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, Cristina Lemos. E o nosso convidado hoje é o candidato do MDB, Henrique Meirelles. Candidato, as entrevistas têm sempre 15 minutos e, ao final, o senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Então, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cristina. Obrigado à Record pela oportunidade de estar aqui e obrigado a você pela audiência. Eu peço licença para começar falando sobre um assunto que revolta e muito o brasileiro, que é a corrupção. E nesse quesito, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Eduardo Henrique Alves, são todos nomes que dispensam a apresentação, porque de certa forma saíram das páginas da política para as páginas policiais. E todos eles, sem exceção, exerceram forte liderança, importante liderança no seu partido até o dia em que foram presos. Por isso eu pergunto, por que o eleitor deveria levar o MDB ao poder, candidato? Antes de mais nada, como eu nunca fui candidato a presidente, muitos não me conhecem. Então, eu gostaria de pedir uma licença para me apresentar. E a minha apresentação já vai responder uma boa parte da sua pergunta. Eu nunca fui político. Eu me candidatei uma vez a deputado e depois exerci cargos públicos no Banco Central e no Ministério da Fazenda. E, boa parte da minha vida, eu trabalhei em empresas. Eu cheguei a presidente de uma grande organização internacional sediada nos Estados Unidos. E de lá, resolvi voltar ao Brasil para ajudar quando o Lula me chamou para retirar o Brasil de uma crise. Trabalhei duro, criamos mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Depois, o Temer novamente me pediu uma ajuda para retirar o Brasil de outra crise. Eu entrei e tiramos o Brasil da maior recessão da história. Eu aceitei porque eu acredito que o Brasil não se divide entre aqueles que gostam do Lula e que não gostam do Lula, quem gosta do Temer não gosta do Temer, ou quem gosta do FHC não gosta do FHC. Eu acho que o Brasil se divide entre aqueles que trabalham para ajudar o país quando o Brasil precisa e aqueles que não trabalham. Finalmente, eu gostaria de enfatizar que eu sou ficha limpa. Eu até estou querendo fundar um movimento, é o movimento do sem processo. Em relação à questão de que existem vários líderes do meu partido que estão respondendo processos, acusações ou já com sentença, é a mesma situação de diversos partidos. É o caso de todos os grandes partidos brasileiros que têm líderes que estão presos, situação evidente, né? O grande líder do PT preso, do PSDB, tem gente. Então, todos os grandes partidos brasileiros estão passando por esse processo. Agora, eu acredito que o Lava Jato é importante para o país. E nós estamos entrando agora numa nova fase da história brasileira, uma fase onde está se recuperando cada vez mais a credibilidade dos governantes. Eu acho que o Lava Jato tem um papel muito importante nisso. E o que interessa, e que é a minha mensagem, é o meu histórico. E o fato de que eu sou ficha limpa. Mesmo assim, aparentemente, a sua campanha parece que se ressente da proximidade que o senhor tem com o governo. O senhor é o candidato do governo? Eu sou o candidato da minha história. Da mesma maneira que eu não sou o candidato do Lula, porque eu trabalhei 8 anos com o Lula. Eu não sou o candidato do Temer, porque eu trabalhei 2 anos no governo que ele é presidente. Eu sou o candidato da minha história. O que eu apresento é o que eu fiz pelo país. Quando presidente do Banco Central, o Brasil cresceu 8 anos seguidos. Criamos mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Mais de 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. Quando eu voltei agora ao governo, em 2016, o país saiu da maior recessão da história. Conseguimos tirar o Brasil do fundo do poço.
E, portanto, eu não tenho uma ligação de compromisso com uma questão ou outra. Eu sou o candidato da minha história, defendo, sim, todas as reformas e medidas tomadas por esse governo, do qual eu participei. Agora, a minha história é clara, cristalina, inquestionável, e é o que eu submeto ao eleitor. Agora, candidato, para fazer todas as coisas que o senhor propõe na corrida eleitoral, o eleitor vai se informando a respeito de cada coisa, vai precisar de dinheiro. Vamos falar das contas públicas, então, porque boa parte dos seus adversários, nesse momento, propõem aumentar a arrecadação do Estado, cobrando mais impostos sobre os mais ricos, principalmente taxando aí grandes heranças, lucros e dividendos. Eu pergunto, o senhor se compromete com isso também de maneira objetiva ou não? Eu acredito que, para crescer, nós temos que fazer duas coisas. Aumentar o imposto sobre dividendos, sim. Portanto, a minha resposta direta à sua pergunta é sim. Mas eu vou além. Para quanto esse aumento? Vamos estudar. Existem aí diversos estudos técnicos feitos aí pela Receita Federal que nós vamos aperfeiçoar isso e aí implementar. Mas não é o imposto sobre grandes fortunas. É o imposto sobre grandes fortunas? É um aumento do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda. Porque esse sim é gradual e vai aumentando na medida que aumenta o rendimento. É mais eficiente do que um imposto fixo, uma coisinha só, que vem uma vez só. Não. É sobre dividendos e não sobre patrimônio? Não, são duas coisas diferentes que nós estamos falando. Primeiro, aumentar o imposto de renda. Segundo, aumentar a cobertura do imposto de renda e instituir o imposto de renda sobre dividendos. Isto sim, que não tem. Hoje é zero. Nós vamos instituir. Isso é mais importante e mais eficaz do que o outro. E nós podemos, inclusive, diminuir um pouco o imposto sobre o resultado da empresa, de maneira que a empresa seja motivada, incentivada a investir no negócio para criar mais emprego, o Brasil crescer mais. Agora, distribuir o dividendo para os acionistas, para gastar e melhorar o seu padrão, aí não. Aí o imposto aumenta fortemente. É o caminho que está seguido pelas grandes democracias mundiais que estão dando certo. Em resumo, nós precisamos sim incentivar não só a justiça social, aumentando o valor do imposto de renda, particularmente no dividendo, instituindo onde ele não tem hoje. E depois, aí sim, fazendo um crescimento maior, onde o imposto passa a ser no dividendo, principalmente, e o imposto no resultado continua, mas não é aí que vai ser o fundamental. Por quê? Porque a empresa vai ter incentivo muito grande para investir, criar emprego, gerar renda. Sobre e investimentos. Não distribuir o dinheiro para acionista. Sobre investimentos, candidato, é muito difícil gerar emprego sem investimento público. No entanto, nesse momento, com o apoio do senhor, o Brasil vive um congelamento por 20 anos dos investimentos públicos. Como é que o senhor espera avançar e gerar empregos nessas condições, com este cenário? Uma correção apenas. Pois não. Não existe um congelamento de investimento. Mas sim de gastos. O investimento pode crescer à vontade. Tá certo? Públicos. Públicos. Não tem problema. Nós fizemos um teto do total de gastos, principalmente com gastos com funcionário público, gastos correntes do governo, não com investimento. Na medida em que. Não sobra muito dinheiro para investir também, né, candidato? Não, na medida em que façamos as reformas fundamentais, possamos diminuir os gastos obrigatórios correntes do governo, nós teremos mais dinheiro para investimento, em primeiro lugar. Então, o investimento público federal vai aumentar, porque nós vamos ter mais espaço para isso. Segundo, com o Brasil crescendo, o que é uma decorrência natural da nossa eleição, inclusive já mostrei isso no Banco Central e depois no Ministério da Fazenda, no governo Lula e agora tirando o Brasil da recessão, o que acontece? A arrecadação de estados vai crescer, a arrecadação de municípios vai crescer. E, portanto, eles também terão condições de investir mais, porque o investimento não é só federal. O investimento público é dos 3 níveis. E, principalmente, não podemos esquecer o investimento privado, que aí, tenho certeza, já tenho indicações disso. Depois, no momento seguinte à programação da eleição, começa um grande fluxo de investimentos no Brasil. Vamos transformar esse país num canteiro de obra, desde obra de investimento da indústria, do comércio, construção de novas fábricas, etc., até
também investimento público. Candidato, o senhor já lembrou aqui algumas vezes que serviu tanto ao governo Lula quanto ao governo Temer. Eu queria entender o que o senhor faria de diferente deles em relação ao loteamento de cargos estratégicos nos ministérios, por exemplo. Muito simples. Basta mostrar a minha história. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a imprensa chamou a equipe que eu nomeei do time dos sonhos. Por quê? Pela alta qualificação técnica da equipe. E segundo, no Banco Central, a mesma coisa. E terceiro, nunca houve acusações contra minha equipe, seja no Banco Central, seja na Fazenda. Sem falar, evidentemente, o fato de, como eu disse, sou ficha limpa. Mas os meus subordinados também. O que significa que eu não só escolho pessoas de alta qualificação, mas sem preocupação com filiação partidária. Porque eu não gosto de fazer promessa, falatório. Eu gosto de mostrar resultado, mostrar o que eu fiz. E isto é o que eu fiz, é uma demonstração clara, exatamente do que eu vou fazer quando assumir a presidência, criando um ministério que vai ser o Ministério dos Sonhos dos brasileiros. O senhor foi presidente do Banco Central no governo do ex-presidente Lula, o senhor repete com bastante ênfase esse momento da sua biografia. Eu lhe pergunto, em que momento o senhor acha que vai pagar esta, digamos assim, retribuir essa parceria com o presidente Lula? O senhor seria, por exemplo, a favor de um indulto ao ex-presidente Lula? Bom, antes de mais nada, independentemente das questões que eu trabalhei bem com o presidente Lula, como trabalhei bem com o presidente Temer também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu retribuí ao país o fato de eu ser presidente do Banco Central. E ele se beneficiou muito, porque o nível de popularidade do governo aumentou enormemente. Naquele período, você se lembra disso, o Brasil cresceu, criou empregos, etc. Ele, como presidente da República, se beneficiou bastante disso, conseguiu até ele, não só a reeleição, como eleger a sucessora. Portanto, isso é um assunto resolvido. O que eu vou tomar de decisão ou não, vamos analisar corretamente, olhando todos os aspectos da questão, como eu sempre faço. Eu não tomo decisão de véspera. E eu tomo decisão uma vez no cargo, não só essa, como decisões de nomeação e todas as decisões importantes do governo. Mas o senhor é a favor do perdão judicial? Eu vou tomar as decisões adequadas. Agora, isso é uma decisão do Congresso Nacional. Eu não gosto de politizar a justiça. Eu sou contra a politização da justiça. Vou mais longe ainda. Eu acho que a justiça tem que ser respeitada. Não acredito que nós devamos politizar. Se alguém que eu goste ou sou do meu partido está sendo acusado, eu quero um tratamento. Se for adversário, eu quero outro tratamento. Não. Eu sou a favor de uma justiça respeitada e que aplique a lei. Esta é a minha visão. Candidato, o Brasil vive uma verdadeira epidemia de assassinatos. Os números consolidados de 2016 mostram uma morte a cada 6 horas. Eu queria entender a sua proposta em relação ao seguinte, sobretudo quando o senhor se depara com o fato de que a cada 10 crimes, apenas 2 são efetivamente solucionados ao final. Como é que avança? Como avançar nessa questão? Então, é uma questão gravíssima que precisa ser enfrentada. Tá? O número de mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Como você mencionou, 60 homicídios por dia no total. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Eu um dia desse estava andando na rua, num domingo de manhã aqui no Brás, lojas fechadas, uma rua comercial, e eu vi uma moça caminhando na rua, olhando para trás, assustada, a rua deserta. Estava com medo de sofrer uma violência, ser assaltada, etc. Isso é inaceitável. Como? Nós vamos, em primeiro lugar, precisamos equipar as polícias com viaturas, com equipamentos, contratar efetivos. Existem estados brasileiros que há mais de 10 anos não contratam um policial. Contratar efetivo. Treinar bem essas polícias. Como o Estado vai fazer isso? Com o crescimento econômico, com o aumento da arrecadação, como eu já disse. Depois, o governo federal tem que criar um sistema nacional de informações que integre as polícias, sob coordenação da Polícia Federal, e que dê direcionamento e transparência a todo o processo. E depois, policiamento de fronteiras, para evitar a entrada de todo o contrabando, que é a base do crime. E uma negociação dura com os países vizinhos. Em resumo, tudo isso junto vai dar, sim, maior segurança à população. Ministro, desculpe, candidato, o senhor disse já várias vezes que o Lula chamou o senhor veio e ajudou o Brasil.
O Temer chamou, o senhor ajudou o Brasil. O mote da sua campanha é Chama o Meirelles. Digamos que o senhor não chegue ao segundo turno, não vença a eleição. Num futuro governo, se chamar o Meirelles, ele vem? Eu vou atender o chamado do povo brasileiro e vou assumir a presidência da República. Tenho muita confiança nessa vitória, porque uma vez a população conhecendo a minha história de competência, de seriedade, de honestidade, de experiência, as pesquisas qualitativas que eu tenho mostram que a população vota. Porque isso é que os brasileiros querem. O senhor não descarta voltar para o setor público ou descarta? Eu vou voltar como presidente da República. Voltando rapidamente, 40 segundos, o senhor, se eleito, vai ter que escolher o diretor-geral da Polícia Federal, ministro da Justiça, procurador-geral da República até o final do mandato, cargos importantes. Qual é o seu critério? O critério é o critério da competência, da experiência e do trabalho comprovado. É alguém que tenha credibilidade, como eu tive, por exemplo, como assumi o Ministério da Fazenda. A economia começou a recuperar imediatamente só com o anúncio da minha nomeação. Isso aconteceu no Banco Central também, se lembram disso. Isso vai acontecer também com os cargos não só do Judiciário, do Ministério Público, mas também de segurança. O nível de confiança da população vai aumentar porque os nomes serão nomes consagrados e de experiência comprovada e de alta reputação. A partir desse instante, o senhor tem 1 minuto para suas considerações. Pois não. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vocês e principalmente agradecer a você, telespectador, que provavelmente não me conhece. Exatamente porque eu nunca fui candidato a presidente da República. Mas eu tenho uma história de trabalho duro e de competência. Trabalhei em empresa durante muitos anos. Fui o único brasileiro que atingiu a presidência de uma grande instituição financeira global nos Estados Unidos. Mas voltei ao Brasil para ajudar. Quando o Lula me chamou, eu vim ao Brasil e ajudei o país a criar 10 milhões de empregos. Depois eu fui chamado de novo pelo Temer, voltei e ajudei o Brasil a sair da recessão. E acredito, de fato, que o Brasil se divide entre aqueles que querem construir, que querem trabalhar, aqueles que não querem. Não acredito que fica dividido entre FHC, Temer, Lula e quem gosta de um, quem não gosta de outro. Finalmente, chama o Meirelles, que nós vamos melhorar a sua vida. Henrique Meirelles, muito obrigado pela participação aqui no Voto na Record. Eu quero lembrar você que essa entrevista na íntegra já está à disposição no Play Plus, a nova plataforma do Grupo Record. Amanhã, às 7 da noite, Cristina Lemos e eu esperamos você entrevistando mais um candidato. Agora você fica com as notícias da sua cidade, então muito obrigado e boa noite.